Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Adriana Ribeiro Maia, sou jornalista e, sobretudo, contadora de histórias que vive em Viena, capital da Áustria, faz mais de 20 anos, e esse aqui é o Vida Europa. E hoje nós vamos tratar de um outro assunto espinhoso, que é a Alemanha, que está recolocando todos os controles de fronteira, sim. Vale lembrar que os países membros da União Europeia, no qual a Alemanha faz parte, existe o que se chama-se de Zona Schengen de livre circulação de europeus, ou seja, pode ter algum controle na fronteira, mas não os controles do tipo, quando a gente fala controle de fronteira, é que você tem que apresentar o seu passaporte ou outros documentos que o policial de fronteira manda. Mas, antes que eu continue esse assunto, a gente vai fazer ou vai pedir aqueles recadinhos típicos de YouTube. Se você curte histórias cotidianas Brasil-Europa, não deixe de se inscrever no canal e vamos aí tratando de mais um tema político, né? E eu vou começar mostrando esse texto, esse aqui e aí a gente vai pedir, aí sim, para traduzir para o português. Traduziu? Agora sim. Bom, a gente primeiro tem que explicar o porquê disso, né. A gente no vídeo anterior, a gente fez uma análise do resultado das eleições em 2 estados na Alemanha, Sachsen e Thüringen, que esses 2 estados ficam na antiga, o que foi no passado a Alemanha Oriental. E nesses 2 estados, o partido da extrema-direita, que na Alemanha chama-se Alternative für Deutschland, a alternativa para a Alemanha, acabou ficando em muito bem colocado, inclusive em Thüringen, ficando em primeiro lugar. E a partir daí, isso gerou desculpa aí, deu um barulho, foi aqui a porta, porque tá um pouco de calor aqui, se vocês escutarem alguns barulhos, deixa eu só acertar aqui. Então, peço desculpas por essa pequena intromissão. Então, isso acendeu o alarme, né, ou o alerta no governo federal. O governo federal na Alemanha é composto por uma coalizão de 3 partidos, os sociais-democratas com o cabeça de lista, o primeiro-ministro, que é o Olaf Scholz, e depois com os verdes e com os liberais. E um dos pontos que, vamos dizer assim, que é de insatisfação popular, junto com a questão econômica, como a gente já falou, pessoal da questão da Covid-19, tudo está relacionado aos refugiados. E aí a gente vai voltar um tempo no ano de 2000, se não me falha a memória, 2015, mais ou menos, quando tinha aquela famosa frase da então primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel: "Wir schaffen das", quer dizer, nós conseguimos. Foi quando houve o agravamento do conflito na Síria e houve uma onda migratória gigantesca. Quem estava na Europa nessa época do ano, quer dizer, nessa época, viu muito bem as massas de pessoas, especialmente nas estações de trem, e tinha praticamente refugiado para tudo quanto é lado. E a partir daí também começaram movimentos, por exemplo, logo em seguida desencadeou um governo de ultradireita aqui na Áustria, com aqui chama-se ÖVP e o FPÖ, os conservadores e o pessoal da extrema-direita, desencadeou no Brexit também, em suma, foi uma bomba atômica. E hoje a gente pode dizer, wir haben nichts geschafft, ou seja, que se não conseguiu. E, claro, a gente também vai dizer que, vamos aqui deixar muito claro que parte desses imigrantes, refugiados, uma parte dessas pessoas efetivamente querem tentar uma nova vida na Europa, né? Por exemplo, a Síria, né? Eu tive a oportunidade de conversar com alguns refugiados sírios, e as pessoas que perderam tudo praticamente, né? Veio uma bomba, caiu na tua casa e perdeu tudo, e veio, seja para a Áustria, para a Alemanha, para tentar uma nova vida. Existem essas pessoas que efetivamente estão dispostas de aprender um alemão ou de tentar exercer a profissão que exercia quando no seu país de origem, para tentar aqui passar por todas as barreiras burocráticas que inclui, né, um curso de alemão e por aí vai.
Mas existe também terroristas, né, e houveram ao longo do tempo vários atentados, né, o aeroporto em Bruxelas, se não me falha a memória, foi em 2016, Bataclan também, aquele teatro em Paris, e na Alemanha, algumas semanas atrás, teve um atentado em Solingen, se não me falha a memória, no Nordwestfalen, né, nesse estado que fica, se não me falha a memória, também no Ruhrgebiet, e com vários feridos e mortos, né, inclusive foi um refugiado sírio, se não me falha a memória. Então, claro que isso tudo também faz com que, vamos dizer assim, aí vocês devem estar pensando assim, qual é a minha opinião sobre esse assunto? Deixa eu só voltar para mim, para depois eu volto aqui para a tela para a gente poder conversar. A minha opinião sobre esse assunto é muito clara, né? Os imigrantes que estão aqui, os refugiados que estão aqui, eles devem tentar se integrar o mais rápido possível. Embora a gente saiba que o mais rápido possível não funciona assim tão simples, porque você tem que aprender o idioma, você às vezes tem que readaptar a profissão que você aprendeu no Brasil, muitas vezes você vai precisar fazer de curso, então são coisas. E, infelizmente, a gente também tem que dizer que os países aqui a Alemanha e a Áustria são bastante burocráticos. Se vocês se interessam pelo assunto, tem vários textos e documentários, é só vocês darem uma olhada no Google, especialmente se você fala alemão ou está aprendendo alemão, existe aí uma vasta documentação a respeito, inclusive eu vi um documentário muito bom, se não me falha a memória, no ZDF, justamente falando sobre a questão burocrática. Bom, dando todos esses pontos que eu falei, vamos voltar para o meu texto, que eu espero que continue traduzido para o português. Sim, foi o que acontece, eles fecham a fronteira, é até engraçado como isso, os planos dos partidos irmãos alemães, CDU, CSU, não encontram qualquer aprovação do ministro do austríaco Gerhard Kahn do VP, que é também conservador. É aquela história, né, então o refugiado ele chega, e aí o que fazer com ele, né? O que aí eu estou falando aqui, o que eu tinha comentado. Todos aqueles que foram admitidos em um país da EU ou zona Schengen, né? Aquilo que eu falei para vocês, é a livre circulação de europeus, ou que podem solicitar asilo no estado do qual desejam entrar, devem ser rejeitados na fronteira. E aí o ministro do interior daqui diz que não. Kanye descarta isso para a Áustria. A Áustria não aceitará pessoas rejeitadas da Alemanha. Não há espaço de manobra, essa lei é aplicável. Instrui o diretor da Polícia Federal a não realizar nenhuma aquisição. Quer dizer, já é uma briga, né? Isso aqui é fruto do resultado do vídeo passado que eu falei para vocês, do resultado da eleição desses dois estados na Alemanha. Então aí começou. E aí, deixa eu ver se tem mais algum assunto aqui. Estão brigando, né? De fato, os imigrantes foram repetidamente enviados de volta pela polícia da fronteira alemã na fronteira da Áustria com a Alemanha nos últimos anos. Em muitos casos, não ficou claro se houve uma tentativa de solicitar asilo. De acordo com o porta-voz da Coordenação de Asilo, Lucas Geileitner, há cerca de 12 mil casos nos últimos anos. Os números também são impressionantes. Os policiais austríacos geralmente procediam de forma pragmática nesses casos. Eles pegaram as expressões digitais das vítimas e as liberaram. A maioria delas tentou cruzar a fronteira novamente. Esse é um assunto bem complicado. Deixa eu ver se eu tenho mais, deixa eu voltar para mim. E agora eu vou ver se eu tenho o lado alemão, que é importante. Aqui. Esse aqui é o primeiro-ministro, eu não vou tocar aqui por causa dos direitos autorais, e a gente vai aqui embaixo pedir ao nosso querido Google que faça a nossa tradução. E aí, tá aí, deixar a União. Aqui, o governo alemão, quer dizer, União, quando ele fala, é o Partido Conservador, tá? O governo alemão quer acomodar a União com uma abordagem mais dura em relação à migração. No entanto, este último rejeita os planos do semáforo. Semáforo, quando ele fala semáforo, é do governo atual, Ampelkoalition, quer dizer, ele fez a tradução literal do alemão para o português, e agora ambos se culpam pelo fracasso.
O governo do semáforo, quer dizer, o governo e o União, que é o Partido Conservador, não encontram um denominador comum em sua segunda reunião de imigração no Ministério Federal do Interior. Na reunião, que também contou com a presença de representantes estaduais, a ministra federal do Interior, Nancy Faeser, do SPD, propôs um modelo segundo o qual o procedimento de Berlim deve ser. Esse procedimento de Berlim, existem várias normativas, tá? Aí vem aquela história de sempre, o que fazer? Aí na fronteira os austríacos dizem, não sabe o que fazer, eu joga para lá, joga para cá. Sindicato declara que negociações fracassaram, né? Aqui, no caso, Viena e Varsóvia, né? Porque são dois países que têm fronteira direta com a Alemanha e bastante quilômetros de fronteira. E por aí vai. Quer dizer, isso aqui é só apenas um texto para dizer que há uma brigalhada muito grande. Bom, deixa eu voltar para mim e vou fazer as minhas considerações sobre esse assunto. Gente, eu acho que se existe um assunto que é de difícil solução, é essa, tá? Porque se eu moro aqui, vamos dizer assim, eu estou na Europa Central completou agora em setembro 21 anos, né? E quem conhece muito bem esses países sabe muito bem também, e quem mete a mão na massa são os estrangeiros, tá? Quem realmente mete nos trabalhos de indústria, trabalhos, o chamado em alemão Handarbeit, são dos estrangeiros. Isso é a menor dúvida. E já é uma questão muito antiga, até porque, inclusive, a gente tem vídeo aqui no canal que a gente fala das comunidades turcas, por exemplo, que vieram logo após, não exatamente pouco após, mas entre a década de 60 e 70, para fazer o trabalho, especialmente na indústria. O que acontece é que durante muito tempo, políticos fizeram muita politicagem em cima dos refugiados, em cima dos imigrantes. E agora viu-se um monstro a se criar. Porque se a economia precisa de braços estrangeiros, então, ao mesmo tempo, precisa-se de políticas de integração que falharam. No caso da Alemanha e da Áustria ainda não é tão grave quanto a da França, mas seguramente há de se tomar um certo cuidado. Por exemplo, aqui em Viena já tem alguns distritos, por exemplo, Favoriten ou Brigittenau, aonde abriga de refugiados, diga-se, de sírios com o pessoal da Chechênia. Chechênia é um estado na Rússia que é muçulmano, tá? Isso aí num outro vídeo a gente explica. Mas só para vocês terem uma ideia que efetivamente precisa-se tomar medidas. Essa história de fechar a fronteira, ela é uma medida porque eu estava vendo que no fim do mês, na Alemanha, vai ter uma eleição em Bratenburg. Bratenburg é um estado que também fez parte da antiga Alemanha Oriental, que inclusive é onde está também a capital Berlim. Eu acho que Berlim não vota, mas que seguramente pode ser que o partido de extrema-direita, o AfD, possa vir a ganhar e seguramente vai dificultar um pouco mais a vida a nível federal do governo atual, né, no caso da Ampelkoalition. Existem soluções mágicas para isso? Não, não existe, né? Efetivamente vai travar a chegada dos refugiados? É uma pergunta bastante difícil, né? Os refugiados costumam, ou vamos dizer assim, os imigrantes costumam chegar em maior número durante o verão, porque é mais fácil você se movimentar do que durante o inverno. Eu já vi vamos dizer assim, a principal fronteira entre a Áustria e a Alemanha, que é justamente em Salzburg, né? Ali entre Salzburg e a Baviera, e ali é, todos os tipos de controle. Eles resolvem controlar o carro, abre o porta-mala para ver se tem alguém escondido, bota né, os cães farejadores para ver se tem drogas. Então, assim, vai causar muito caos aí, tá? Não, outras fronteiras, imagino nas fronteiras também da Alemanha com a Polônia também possa causar alguns problemas.
Pode ser um jogo de cena para tentar diminuir o número de supostas cadeiras no futuro parlamento aí no estado de Brandeburgo? Pode. Vai funcionar? Não sei. Eu sinceramente não sei. Lembrando também que a Áustria vai ter eleições agora, né, no dia 29 de setembro. A extrema-direita está em primeiro lugar nas intenções de voto, tá? Pelo menos até esse momento. Se efetivamente vai governar, se o primeiro-ministro, que é o cabeça de lista, que é o Herbert Kickl, será o primeiro-ministro, não se sabe, mas uma coisa é certa, essa questão, ela é uma questão muito difícil, ela é uma questão que vai demandar soluções de médio a longo prazo e, sinceramente, só fechar as fronteiras pode ser uma solução, vamos dizer assim, mediática, mas resolver o problema mesmo, eu acho que vai ser muito difícil, se é que esse problema tem solução. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é um assunto bem pesado, eu sei, essa semana a gente está com assuntos pesados, infelizmente, mas também faz parte da vida Europa. Mais uma vez eu vou, na hora que eu for editar o vídeo, eu vou colocar nos cards, o vídeo dos espectros ideológicos, tá? Porque o uso de extrema-direita, da expressão extrema-direita, ai, acabou ali a luz, da extrema-direita não é o mesmo daqui da Europa, e eu encerro aqui, né? A luz também encerrou, eu aproveito para encerrar também. Muito obrigada pela atenção de vocês, e até o próximo vídeo.